Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre efeito de humor, que é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente está lidando com alguns tipos de texto, com alguns gêneros textuais. Então, para falar a pedido da Carol, que é uma amiga que eu amo muito aí na escola, né, sobre como a gente faz humor em um texto, a gente tem que pensar em algumas questões que eu quero apresentar para vocês agora na sequência. We are number one! A primeira questão que a gente tem que pensar, quando a gente está falando de memes, por exemplo, é a questão da referência. Em alguns casos, o meme, se você, por exemplo, conhece a referência, é legal e você vai aproveitar melhor o humor daquele meme, mas se você não conhece a referência também tudo bem, né? Então, assim, por exemplo, tem muitos memes que são memes do Naruto, que é um anime muito famoso, japonês, bem popular, um dos mais populares. Aí assim, se você é fã de Naruto e você for ver aquele meme, você vai achar engraçado. E se você não for também e você olhar para o meme, tudo bem. Agora, essa questão então, a primeira questão que a gente tem que pensar é essa questão da referência. Então assim, você pode pensar em um meme que não tem referência alguma, e aí a ideia é que você atinja um público grande. Qualquer pessoa que for olhar vai falar assim, aquele meme e tal, porque tá no senso comum, assim, todo mundo sabe. Mas a gente também tem memes que são mais inteligentes, um pouco mais sofisticados, porque usam alguma referência específica. Por exemplo, o que acontece com o meme do gatinho cantando assim, escusa, te amo, que eu vou mandar aqui pra vocês verem, que acho que a Júlia vai colocar aqui na telinha. Então assim, se você vê a referência da imagem, você não entende nada, mas se você conhece a música, você aproveita muito mais. Então, a referência é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está construindo um meme, tá bom? A segunda coisa que a gente tem que pensar, peraí. Não estava no script isso, desculpa, mas faz parte do conceito também. A segunda coisa que a gente tem que pensar, que provoca humor em um texto, são os elementos inesperados. Por exemplo, não estava ensaiado que eu ia espirrar aqui agora, mas acabou que casou muito bem. Então a gente tem, por exemplo, alguns memes que são mais antigos, que acho que não são da geração de vocês, mas que pra gente que é um pouco mais velho é muito engraçado. Que é o meme do Para Nossa Alegria, por exemplo. Para nossa alegria. E o meme do Choque da Uva. Aqui, por exemplo, tem... O que acontece? São duas situações inusitadas em que as pessoas foram colocadas em uma situação constrangedora, né? E isso faz com que a situação seja muito engraçada. Os memes nem sempre são imagens, né? Esses memes, por exemplo, o do Choque da Uva, o meme do Para Nossa Alegria e mesmo o do Senhora, trabalha na Assembleia, né? Que vai a jornalista acompanhando a outra moça. Senhora? Todos esses memes, eles são engraçados porque eles lidam com isso, com o inusitado, né? Com elementos inesperados. Então, elementos inesperados é uma segunda coisa que a gente pode pensar quando a gente está construindo um texto de humor e um meme. R$3. A outra coisa que a gente pode pensar é a questão da ironia, né? Então, por exemplo, no meio LGBT a gente tem essa questão que é assim, né? Ai, nossa, você é gay também, você é bissexual também. Sabe que eu tenho um amigo que também é gay, vocês vão se dar muito bem. E aí a gente tem, por exemplo, esses prints de mensagens do Twitter que trazem referências irônicas, assim. E a gente pode pensar em outras, né? Essas imagens que são... o que é ironia, né? Basicamente é você trazer uma mesma informação com um tom diferente, né? Então eu posso dizer assim, nossa, esse vídeo é muito engraçado. Eu posso dizer, nossa, esse vídeo é muito engraçado, né? O tom que eu utilizo, ele vai dar uma outra maneira de interpretar aquele conteúdo. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, a ironia é uma outra possibilidade de colocar e articular humor em um texto. 4. A próxima questão que a gente pode usar para colocar humor em um texto é a questão do exagero, né? E aí eu vou falar de dois exemplos que eu acho muito engraçados, que é um sobre a questão da foto do perfil, que eu vou pedir para a Júlia colocar aqui do lado, e o outro que é a questão daquela chuva que a gente teve, não sei se vocês se lembram, mas no começo do ano a gente teve um dia que choveu muito em São Paulo, que aí os transportes ficaram inviáveis e tal. E aí fizeram um meme sobre isso, que mostra uma professora indo trabalhar e dar aula, mesmo nessa situação. O exagero, ele também fala um pouco da nossa geração, assim, né? Porque pra gente tudo é muito exagerado, assim, né? Tem uma figura de linguagem que se chama hipérbole, que é esse exagero, assim, né? E a gente é muito isso, assim, a gente
ama demais, a gente é apaixonado por um artista que a gente gosta, por um influencer, e de repente a gente odeia essa pessoa, e a gente tem essa reação de muitos extremos, assim, né? Restart não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. E o exagero, então, é uma marca também que aparece muito nos memes. Fazer uma mensagem exagerada também ajuda a fazer uma mensagem engraçada algumas vezes. Tem que ter um bom senso também em relação a isso. Gente, o outro aspecto que a gente pode usar para fazer uma mensagem ser engraçada é a questão da ambiguidade, da descontextualização e recontextualização, que você tirar uma imagem do contexto original dela e colocar num outro, né? E a questão também do duplo sentido. E aí eu vou falar para vocês de alguns exemplos que eu gosto muito. Um deles é uma página que chama Entrevistamento, que a gente tem no Facebook. Vou pedir que a Júlia coloque alguns exemplos aqui, por favor. E basicamente nessa página eles pegam imagens de catálogo, que são imagens que são protegidas por direitos autorais, e falam sobre os absurdos que a gente vive no mundo do trabalho, né? Outro meme, outro exemplo que eu gosto muito é um que a moça liga para emergência e aí a outra fala assim, não, qual é a sua emergência? E aí elas ficam conversando sobre isso, mas aquela conversa nunca existiu, né? As imagens elas foram pegas do seu contexto original e foram modificadas para criar uma história que na verdade é de mentira, aquilo não existiu, né? E a outra que eu gosto muito é o Brócolis falando, escuta aqui, queridinho, né? Apontando com o dedo. Eu vou pedir que também a Júlia coloque aqui para vocês verem. Que é um exemplo de recontextualização, quer dizer, tem uma imagem de um brócolis com uma partezinha assim para cima e alguém entendeu que aquilo poderia ser um brócolis apontando o dedo e isso faz a imagem ser engraçada, enfim. Claro, a questão do humor também é muito relativo, que pode ser engraçado para mim pode não ser engraçado para você. Mas esse é um aspecto que também pode ser usado, né, para causar humor em um texto, que é o uso da ambiguidade, o uso do duplo sentido e essa recontextualização, que é você pegar uma coisa do seu contexto original e colocar num outro lugar, tá bom? A very good morning to everyone. A outra coisa que a gente pode fazer para colocar o humor em um texto é o uso de distorções e desvios, assim. Então, um exemplo que é bem assim recente, por conta do Covid-19, o Facebook colocou uma reação a mais, que é aquela força que tem um coraçãozinho, né, um emoji segurando um coração. E aí tem vários memes que brincaram com esse emoji segurando o coração da reação do Facebook, mas em um deles a gente tem o Thanos com as joias que dão poder para ele, lá aquelas pedras, né? E aí ele coloca a reação do Facebook como a joia que falta e tal. Além disso, tem a questão também do efeito glitch, né? Que é você que está no campo das distorções, que é você pegar uma imagem que está meio embaçada, assim, com tilt, deu um defeito na imagem, e você utiliza ela para dizer alguma coisa. Ou você pega uma mensagem muito tosca, com uma letra antiga, com uma fonte que já não se usa mais, tipo word art, né? E você faz também a mesma coisa, que é o caso do Web Amigo e também o caso do Amada Amiga Valorize-se, que é você pegar uma imagem muito tosquinha assim e usar ela para fazer um meme, né? Então, essa questão da distorção, né, e do glitch effect, né, que a gente chama, que é você pegar uma coisa que está bugada de propósito, também é um recurso que pode ser usado para trazer humor a uma imagem. A few minutes later. Aí, por fim, gente, o último aspecto que eu vou falar dos memes é que eles têm uma característica que é essa pulverização, né? Que é um mesmo meme ir virando outros memes e às vezes eles até se misturam, assim. Rola uma coisa meio de crossing over, né? E um meme se mistura com outro e forma um terceiro, assim. Então, eu vou falar de dois exemplos que eu gosto bastante. Um deles é o Atá, que é um quadrinho da Mônica em que ela tá com o computador aberto e aí tá escrito Atá, e aí a gente tem várias e várias e várias versões desse meme, inclusive do colégio. Não sei se vocês sabem, mas tem alguns stickers que a gente fez de pessoas da escola que também estão nesse meme. Inclusive a gente tem um grupo só para falar de memes entre os professores, que eu gosto muito. E a gente também tem um outro meme que eu gosto muito, que é o Amada, né? Que é uma entrevista que a Fafá de Belém deu, e ela fez uma cara assim, meio de estranhamento pro Johnny Hooker. E aí todo mundo colocou uma legenda como se ela estivesse falando Amada, né? Tipo, pra ele. E há várias e várias e várias versões desse meme. Tem em inglês o Beloved, tem o Habib, que é ela falando em árabe, né?
E aí é um exemplo de meme que se pulveriza, né? Uma coisa que você pode fazer, então, por conta disso, é pensar em um texto de humor que seja uma versão de um desses memes que deu muito certo e pulverizou em vários outros para poder criar o seu, tá bom? Gente, é isso. Memes é um assunto que eu amo muito, assim, que eu gosto pra caramba. E também tô gravando esse vídeo por conta da questão do tempo, que vocês têm pra fazer o trabalho. Mas estou à disposição, se vocês quiserem falar comigo. Vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail da escola ou pelo Hangout, né? O endereço é joão.junior, sem acento, @elvirabrandão.com.br. E a gente segue se falando por lá, tá bom? Depois que vocês estiverem com os memes prontos, eu espero poder ver para que vocês me contem como foi o processo, se vocês conseguiram de fato fazer alguma coisa engraçada mesmo, tá bom? É isso, gente. Um abraço. Obrigado, Carol. Tchau, tchau.